E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Renan Menendez, sou Character Artist, sou o GeForce Partner junto com a NVIDIA. Bem-vindos ao canal Synapse. Eu tava preparando alguns conteúdos mais voltados para tutoriais, porque eu tenho falado muito sobre assuntos mais de dicas, de estudo, esse tipo de coisa, e eu tava querendo preparar um pouco mais de coisas voltadas pra prática mesmo. Mas a verdade é que esse tipo de conteúdo dá um pouco mais de trabalho fazer e elaborar ele, e eu tô numa fase um pouco difícil aqui pra poder ter um tempo disponível, tanto que eu já tô gravando esse vídeo já uma data um pouco tardia, talvez o vídeo demore essa semana um pouco pra sair, e eu tô tendo que trabalhar com meus projetos pessoais no meu portfólio, e esse canal eu edito ele sozinho, tá? Assim, eu faço ele todo sozinho, produção inteira, edição, gravação, roteiro, tudo sozinho, né? Eu não tenho uma equipe pra ainda me auxiliar nisso, nem tenho condições de pagar alguém pra fazer isso. Vocês estão vendo hoje que a iluminação tá péssima, tá? Porque a minha única iluminação aqui tá carregando e pra eu poder carregar ela não tem uma distância muito boa pra eu poder posicionar ela aqui. Eu até virei a câmera pra poder ficar um pouco melhor essa iluminação, mas eu sei que ela não tá muito boa não, tá? Bem na hora que eu fui gravar, a bateria da minha iluminação acabou. E eu quero muito poder gravar esse vídeo. Hoje eu queria falar um pouco sobre estudo. O estudo em si, a prática de se estudar. Tá? Não sobre o estudo de computação gráfica. Tá envolvido, lógico, porque é o tema do canal, mas eu queria fazer esse conteúdo para que eu possa trazer algumas dicas voltadas para quem tá com dificuldade de estudar. Pra gente começar, então, tem algumas dicas para vocês, vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Independente do que você estiver estudando, mas vamos pensar aqui na computação gráfica, no 3D, é necessário você desenvolver o seu estudo com muito compromisso e muito regrado. Se você começa a estudar algo e você para, muitas vezes, por alguns períodos, a tua evolução ela vai ser quase zero. Ela vai ser muito, muito baixa. Então, assim, entenda uma coisa, estudar, você vai ter que estudar em casa. Mesmo se você estiver fazendo um curso em outro lugar, numa escola, é necessário que você chegue em casa e você tenha o teu estudo em casa, não só ali na escola, no curso que você está fazendo. Para você que estuda sozinho, por conta, como eu, mais ainda, tá? Esse compromisso tem que ser mais difícil e ele precisa ser maior. Porque, na verdade, tudo que você está estudando fora do teu ambiente obrigatório de estudo é o que vai te ajudar a firmar aquele conhecimento. Então pensa que no curso que você está fazendo, na escola que você está estudando, ali você recebe aquela informação e se você não chegar em casa e você não revisar esse conteúdo, você facilmente vai se esquecer. Essa revisão não precisa ser algo muito pesado, não precisa ser algo de 2 horas. É algo que você chega, você revisa o conteúdo de bate-pronto, você vê se você entendeu, você repete algumas vezes aquela revisão de maneira rápida, só para você garantir que você conseguiu entender aquele conteúdo. Eu tenho praticado Kung Fu há um tempo e sempre quando eu saio do treino e eu treino à noite, eu chego em casa e eu repito aqueles movimentos que eu acabei de aprender. Quando eu faço isso, eu diminuo as chances de eu esquecer algum movimento. Então é importante você chegar em casa e estudar em casa, revisar o conteúdo em casa. Agora, se você tá estudando por conta própria, você tem que pensar que no momento que você está vendo um tutorial, está vendo um vídeo de um curso que você comprou, esse momento é o momento que você estaria na escola, é o momento que você está recebendo aquelas informações. Você precisa ainda desdobrar o teu momento para criar um horário ou após esse estudo, após esse vídeo, para você revisar o que você viu. E quando a gente fala de estudo de computação gráfica, acho que se for pensar bem, a maioria dos estudos hoje é assim, você está estudando por vídeo. Você está vendo um vídeo ali que está te trazendo uma informação. Então eu vou dar algumas dicas, porque o método de estudo hoje, nossa, ele mudou. Principalmente você que é adulto, que não está mais frequentando escola, por exemplo. A gente faz tudo digitalmente. A gente tem gravado as nossas aulas. E se você não se adaptar direito como deveria se adaptar a essas aulas, você não consegue aproveitar o máximo que você tem dessas informações. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes o fato de você ter o arquivo de vídeo ou o login do site que você vai entrar para você poder estudar, faz com que você não dê valor a pontos específicos e importantes, minutos importantes dentro desse vídeo. Então, a gente pega um curso para estudar e a gente
ouve aquela aula, a gente assiste aquela aula, mas a gente pega 50% do que foi falado ali. Mas como aquilo ali tá gravado, a gente não se preocupa muitas vezes em anotar ou em tentar encontrar dentro daquele vídeo, dentro daquela gravação, mais informações necessárias para a gente poder estudar, informações que talvez a gente não tenha visto no primeiro momento. Então, quando você está estudando algo novo, existe muita informação muitas vezes que o professor vai falar, informações importantes, necessárias, e você tem que aprender a respeitar muito a pessoa que está te dando aula, porque é muito provável que se ela está criando aquele conteúdo para dar aula, ela tem um conhecimento para poder te passar e ela sabe uma sequência interessante para você aprender. E aí já vem a primeira coisa, que são os alunos teimosos. Esse vídeo ele vai doer um pouco, mas eu já fui esse aluno teimoso também. O aluno teimoso é aquele aluno que ele não segue a sequência do professor. Ele é o sabichão, ele pega, ele fala, que isso daqui é muito fácil, eu vou fazer outra coisa. Ele pega, ele avança o conteúdo mais rápido, mas ele avança sem ter o compromisso com o conteúdo e a sequência do professor. Esse aluno tem a tendência a perder muita coisa importante, principalmente de fundamentos. Eu fui esse aluno no começo, quando eu comecei a estudar 3D. Eu tinha um professor de um curso, era o Du Candreva, e o Du, ele me ensinou 3D Max básico. Eu ficava muito, às vezes, entediado com os básicos, e eu queria avançar, e aí... O duro de você avançar é que você muitas vezes vai recorrer para coisas que são mais vistosas visualmente. Então eu ia muito para os plugins, eu baixava um plugin ali, instalava, aprendi a usar o plugin e nada do software. Entendeu? Eu aprendi a usar uma ferramenta que não tinha a ver com aquele programa. E aí a galera me deu o apelido de plugin na época. Mas vê como isso é o resultado de um aluno teimoso. Ele tá entediado com o conteúdo, ele se entedia fácil com o conteúdo. E talvez esse tédio do conteúdo não seja uma culpa direta sua. Talvez você tenha alguma condição diferente, como por exemplo TDAH. O aluno que tem TDAH, a tendência dele é ou a procrastinar, ou muitas vezes quando ele consegue e ele é muito imaturo ainda naquele conteúdo, ele se cansa daquele conteúdo e ele quer avançar porque ele tem esperança de que o conteúdo novo seja mais interessante para ele. Eu tive que desenvolver ao longo do tempo os meus métodos de estudo. Então assim, coisas que eu vou falar aqui, é importante que você assista o vídeo e você julgue o que é melhor para você ou não, mas que também você não tenha preguiça de experimentar coisas novas para você, porque vai ser interessante para você se de repente você descobre coisas, métodos novos que você achava chato, mas que você vai perceber muitas vezes que esse método vai te ajudar muito. Como por exemplo, o método que eu uso muitas vezes, que é usar um bloco de notas. Eu não abro o Word, softwares mais complexos. Eu pego só um bloco de notas, faço anotações muito simples nele. Por que eu tava falando essa questão do vídeo, de nós estarmos muitas vezes acostumados com o vídeo? O vídeo é porque como o vídeo tá ali e eu posso reassistir ele quantas vezes eu quiser, qual que é o problema disso? Eu vou pegar um exemplo aqui de quando eu comecei a estudar XGen. Eu comecei a estudar XGen no curso do Chris Costa. E aí eu tinha o curso dele lá, tinha meu login, eu podia acessar ali quantas vezes eu quisesse. E XGen, pra mim, no começo foi muito difícil, muito maçante, ao mesmo tempo é algo que dá muito bug. Então, se você não aprende a lidar com a base, o fundamento do XGen, teu trabalho vai travar, você vai perder muita coisa que você fez. Então ele dá uma desanimada mesmo e você precisa insistir mesmo para poder você conseguir dominar essa ferramenta. E aí toda hora que eu tinha uma dúvida, eu ia pro vídeo. Tinha uma dúvida, ia pro vídeo. Você recorrer ao vídeo muitas vezes vai te fazer ficar inseguro na hora que você tá desenvolvendo uma peça tua no portfólio. Então por quê? Porque o vídeo você vai ter que entrar ali, fazer um login, você vai perder mais tempo com ele. Você vai ter que achar o ponto do vídeo que você precisa estudar e isso vai te dar uma certa insegurança, porque toda hora você vai ter alguma dúvida e você vai ter que recorrer a um recurso que vai demorar para você encontrar ali teu resultado. Isso vai te gastar tempo, isso vai te deixar inseguro. Minha dica é, assista o vídeo, pegue o bloco de notas e anote coisas simples do jeito que você vai entender se você abrir esse bloco de notas daqui uma semana. Então eu ponho só palavras-chave na hora que eu tô trabalhando, na hora que eu tô estudando. Eu salvo esse bloco de notas. Só que daí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o fato de eu escrever faz com que eu
entenda e grave muito mais do que só assistir o vídeo. Então, no fim das contas, aquele bloco de notas eu vou muito pouco nele. Muito pouco no sentido assim, de 1 ou 2 vezes só, checar ele, assim. Depois eu nunca mais abri ele. E eu salvo todos os blocos de notas de estudos que eu faço. Eu salvo na nuvem, porque daí eu posso acessar de qualquer lugar. E são arquivos de bloco de notas, são arquivos leves. Então, isso faz com que você reforce. Então, lembra que eu falei que é interessante quando você tá num curso, num outro lugar, com um professor, e aí você chega em casa e você revisa esse conteúdo? O bloco de notas é a tua revisão em casa. Então você assistir o vídeo da aula é o teu professor, é você ir no curso, é você ir num outro ambiente, é você absorver aquela informação. Você colocar no bloco de notas é a tua revisão. Então você vai ter resultados muito bons com isso. Agora a dica quando você comprar um curso e você estiver muito ansioso para assistir esse curso, minha dica é o seguinte: mate a tua curiosidade, mate a tua ansiedade. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar os vídeos do curso. Às vezes você tá curioso porque você quer saber se aquele conteúdo vai atender a tua expectativa, ou se você tá comprando o curso para ver uma parte específica dele. O que você faz? Assiste ele inteiro primeiro, sem compromisso. Você pode até assistir ele numa velocidade mais alta, ou você pode ir pulando, sabe? Vai clicando ali um pouquinho na timeline dele para você ver os assuntos que o professor tá abordando, o que ele tá fazendo ali, você olhar a viewport do software dele, e aí você olhou o curso inteiro, beleza, você mata um pouco aquela curiosidade, aquela ansiedade, e aí você já sabe mais ou menos o que vai vir pela frente, o que você vai ter que estudar, e aí você volta do começo, e volta, assiste, né, se preocupe em prestar atenção, e depois, se possível, você volta de novo e assiste anotando. Funciona mais ou menos assim: quando você tem uma informação que ela é um pouco mais complexa do que o resto das informações que estão ali naquele conjunto de informações, e que você não conhece muito sobre ela, mas conhece um pouco sobre as outras, o nosso cérebro tem a tendência a absorver e enxergar aquela informação que a gente já está um pouquinho mais familiarizado ou está começando a se familiarizar, e a gente tende a não ver, não lembrar. Você assiste, mas você acaba não lembrando. Com isso, para você, essa informação acaba nem existindo muitas vezes. Mas essas informações que são mais ou chatas pra você, ou elas dão uma destoada do resto das informações ali, a gente tende a esquecer sobre elas. Então por isso que é importante você assistir uma vez pra você ver o que tem e procurar entender tudo que tem ali. E às vezes você assiste de novo e você acha coisas que você não tinha prestado atenção. Aconteceu uma vez de quando eu tava estudando, que no meio do assunto surgiu o assunto sobre ACES. E ACES era uma coisa que eu não tinha ideia do que era. Eu não sabia que era uma nova configuração de cores para você poder renderizar de uma maneira um pouco mais acurada, e que era algo usado pelo cinema. E essa informação passou muito despercebido por mim. Eu fui ver ela depois que eu revisei o vídeo um tempo depois. Por quê? Porque toda aquela informação que estava ao redor, a luz apagou. É porque toda aquela informação que estava ao redor, ela ficou mais fácil para mim, e aí fez com que aquela informação nova, ela se destacasse no meio, como uma informação que eu não havia visto antes. E aí o meu cérebro já não estava mais preocupado em absorver toda aquela aula, todo aquele vídeo, e aí eu pude conseguir prestar atenção em detalhes que o professor falou que eu não havia visto. Olha só como a nossa cabeça funciona, e se você entender isso, você consegue aproveitar muito mais de um curso, de um workshop, por exemplo. Então por isso que quando você vai fazer um workshop, por exemplo, ou um curso que seja algo bem avançado, é interessante você avaliar bem o teu nível com relação ao nível do que o curso está oferecendo, porque muita gente compra o workshop sem saber muita coisa que você deveria saber, e aí você aproveita muito menos do que você poderia aproveitar se você tivesse um pouquinho mais de conhecimento para você poder absorver informações um pouco mais complexas. Mas hoje, como tudo é meio que gravado, né, é interessante você às vezes pegar um curso que você fez há um tempo atrás, revisar ele, que você pode encontrar informações novas. Às vezes pessoas chegam em mim e falam assim: eu fiquei o dia inteiro tentando estudar e não consegui estudar nada, não consegui produzir nada, eu procrastinei o dia inteiro, e aí chega no fim do dia eu fico muito mal porque eu não consegui cumprir aquele objetivo. Então primeira dica que eu dou para essa situação é:
que você não jogue uma culpa pesada em cima do fato de você ter procrastinado. Tem que tomar cuidado para você não associar algo muito negativo a essa atividade que você quer tanto desenvolver. Então, na hora que você fica mal por não ter estudado, isso te ajuda a não estudar na próxima vez. Você não percebe. Então, você muitas vezes precisa aprender a lidar com o sentimento e não fazer dessas coisas um drama. Não conseguir? Beleza, bola pra frente. Amanhã eu tento de novo. Às vezes você vai ter que ver outra estratégia. Tem horários que você pode ser mais produtivo. Outra coisa, por exemplo, às vezes a pessoa tem sono, fica cansada. É importante você deixar o teu ambiente bem iluminado. Abra a tua janela. Não iluminação artificial, tá? Iluminação natural. Abra bem a tua janela, deixa entrar bastante luz do sol pro teu corpo entender que você está acordado, que você tem que ficar acordado, que está num período da manhã, que não é hora de dormir. A gente desenvolve diversos comportamentos que eles nos sabotam. Tem gente que tem notebook, aí o cara quer estudar deitado no sofá, deitado na cama com o notebook. Porque, notebook. Você deitar na tua cama com o teu notebook vai te dar sono, vai te dar muito sono. Você não vai conseguir estudar. E aí você vai bagunçar todo o teu cérebro, porque ao mesmo tempo que você tá tentando estudar, o teu cérebro tá falando assim, nossa, o teu corpo tá descansando aqui, ó. Teu corpo tá numa postura de dormir. Vamos dormir, então. Não vamos estudar. E aí, muita gente não percebe que isso é um problema e fica nesse costume de notebook na cama, e aí dorme, e aí fica com sono, e aí não consegue estudar, não consegue se desenvolver. Estudar é sentado na cadeira. Pega uma cadeira, pega uma mesinha, põe teu notebook lá. Estudar é numa posição levemente desconfortável. Então, assim, o teu corpo tem que entender que você tá fazendo uma atividade meio que obrigatória e que é importante você ficar acordado. Se você tá numa postura muito confortável, você pode experimentar até pegar uma cadeira mais dura, que te dê uma ergonomia legal, mas que não te faça ficar, não seja uma poltrona, porque isso vai fazer com que o teu cérebro entenda que você está numa posição de descanso e aí vai te atrapalhar também. Outra coisa, mídias sociais, redes sociais. Você tem que entender que a rede social hoje, ela tá no teu celular, entendeu? Então, que eu faço aqui? Todos os meus contatos de WhatsApp, por exemplo, que não são tão importantes, que são grupos, que eu sei que grupo geralmente é mais ativo e manda mais mensagem, eu tiro, né, eu silencio totalmente as notificações, eu deixo essa notificação assim aberta apenas para pessoas importantes, como no caso é a minha esposa. Quem for mandar alguma coisa urgente para mim vai ser minha esposa. Então é o único momento que eu posso parar e pegar e olhar e ver o que é o assunto ali daquela situação. Desligue todas as notificações que você tem de Facebook, de Instagram. Tira isso, porque na hora que você estiver estudando, você está estudando, você tem que entender que a rede social, ela tem um propósito. Isso é estudo, isso é realidade. A rede social, ela tem um propósito de te deixar ansioso. Não que ela vai te dar uma crise de pânico, alguma coisa assim, mas o propósito dela é te deixar num estado ansioso. O que é um estado ansioso? Eu não tô pensando na rede social em si, no momento, eu tô pensando no estudo, mas o meu subconsciente, ele tá ligado com as notificações que aquela rede social vai me dar. Então, se eu escuto o barulho da notificação, ou acabei de publicar algo, querendo ou não, você tá pensando um pouco naquilo ali. Então, a tua mente não tá 100% focada naquele estudo, naquele momento seu. É como se você estivesse num bar e você estivesse pensando no trabalho. Ou como se você estivesse, sei lá, com a tua esposa, com a tua namorada e você estivesse pensando no 3D, entendeu? A tua mente não tá 100% ali. Então, minha dica é: fecha o teu navegador, a não ser que o teu estudo seja dentro do navegador, abra só aquela guia ali, deixa o teu celular longe, tá? Você tem que tirar da tua vista, se possível, coisas que vão te dificultar. E aí é a profundidade dessa dica, que é: se eu não estou vendo, eu não lembro. É mais difícil de eu lembrar. Se meu celular tá às vezes em outro cômodo, meu videogame tá em outro cômodo, eu preciso transformar meu ambiente, porque o ambiente, ele é muito mais forte no sentido
sentido de estudo do que, por exemplo, qualquer outra coisa genética que você possa ter ou dificuldade. O ambiente ele pode te ajudar muito. Então, se você para de teimosia e você muda o teu ambiente, porque às vezes você fala assim, mas eu adoro a janela fechada. Mas eu adoro estudar na cama. Então, querido, então você vai ter que arcar com as dificuldades. Você tá colocando o teu estudo no modo hard. Então, a ideia é você tirar todos os obstáculos possíveis pro teu estudo ficar cada vez mais fácil para você. Por quê? Porque você tá tentando focar a tua atenção em algo que é novo, que é difícil, que você vai ter que se desdobrar para isso. Então, muda teu ambiente. Eu sei que aqui, por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho tem 5 anos e lógico que eu tive que adaptar todo o meu ambiente por conta de ter filho. Eu sei que no dia que eu fico com meu filho em casa, às vezes meu filho tá doente e como muitas vezes eu trabalho em casa, quando eu tenho que ficar com meu filho em casa, eu sei que nesse dia eu não vou conseguir estudar. Eu sei que nesse dia eu vou ter muita dificuldade de trabalhar, de desenvolver alguma coisa. Então, eu acabo meio que já sabendo que eu não vou desenvolver nada de interessante no 3D. Porque antigamente eu tentava, mas aí o que acontece? Criança exige muito da tua atenção. E criança é assim, ele tá assistindo uma coisa bobinha na televisão, ele te chama pra ver, qualquer coisa ele quer te mostrar. E isso me atrapalhava, porque eu já tenho muita dificuldade de iniciar minha concentração. Então ele vinha, ele conversava comigo. Eu comecei a ter essa política, porque ou eu vou deixar meu ambiente propício a estudo, ou eu tenho que saber que eu não vou conseguir desenvolver aquilo ali. Então no dia que eu fico com ele, é como se fosse um dia de folga pra mim, porque eu prefiro aproveitar, ficar com ele, do que eu tentar estudar, ficar frustrado com o estudo e às vezes dar uma bronca na criança que não é culpa dela, porque ele não tem culpa de eu não estar conseguindo executar algo que é pertencente só a mim. O meu computador era na sala e a sala era muito, né, assim, é muito estímulo, tá o pessoal assistindo televisão, tá conversando, eu mudei meu computador aqui pro quarto. Então é interessante você adaptar o teu ambiente. E aí a minha outra dica é entenda a tua realidade. Você tem que entender a tua realidade. Você tem que entender que se você tem filho, vai ser diferente. Se você tem esposa, se você tem filhos, vai ser diferente. Você não pode querer ter a mesma realidade de uma pessoa que tá solteira. Mas existe uma coisa aí. Tem gente que acha que por ter filho, por estar casado, pode ser algo que vai atrapalhar o estudo. Isso é mentira. Porque tem muita gente que tá com filho, às vezes o cara tem que montar o computador no quarto do filho porque não tem espaço na casa, e às vezes é bebê, você tem que cuidar, tem que parar várias vezes. A gente passa por essa fase, entendeu? E às vezes o cara tá estudando, tem que trabalhar, tem que se desenvolver, tem que criar portfólio, mas esse cara, ele pega ali todo dia 30 minutinhos. Ele pega ali 30 minutinhos, ele vai estudar o 3D dele. Ele pega 30 minutinhos focados todos os dias. Esse cara dos 30 minutinhos, que tá ali atolado de coisa, ele vai evoluir de uma maneira muito mais forte do que aquele cara que às vezes está solteiro e ele acha que tem todo o tempo do mundo e ele estuda 6 horas no dia, só que no resto da semana ele não estuda nada. O que eu tô querendo dizer com isso? É muito mais importante você ter um estudo compromissado, e nem que for meia hora, do que você ter um estudo que vai durar 6 horas, sei lá, numa sexta-feira, mas você passou a semana inteira sem estudar. Por que isso? Por que eu tô falando isso? Se eu somar as horas ali, não daria mais ou menos a mesma coisa, mas não funciona assim. Porque quando você tá estudando todo dia, você não precisa revisar conteúdo, percebe? Se eu tô estudando todo dia, o conteúdo que eu tô estudando, eu já sei esse conteúdo no outro dia, eu já sei a continuação desse conteúdo, eu já sei o meu desenvolvimento para esse conteúdo. Se eu tô pegando a cada uma semana, tem gente que fica às vezes a cada um mês, o cara comenta assim, sabe? Poxa, eu vou estudar, faz tempo que eu não estudo. Para você que tá pulando muitos dias, na hora que você senta para estudar, você perdeu muita informação já e você tá passando parte do seu tempo redesenvolvendo aquilo ali. E você fazendo isso, você tem menos confiança na hora de você trabalhar, porque você tá desenvolvendo algo que você não tem tanta certeza, porque quando você fica bom naquilo ali, você para de estudar. Aí você espera, depois você estuda um monte. Então assim, aquelas 6 horas, ela não é muito proveitosa. E eu falo isso de experiência própria, porque quando eu era solteiro, eu chegava a estudar de 6 a 8, eu cheguei a estudar 12 horas no dia. Aí você fala assim, nossa, não, gente, eu não era o cara do 3D, nunca fui, mas eu tenho muitos amigos que tinham condições muito mais difíceis do que eu tinha na época e eles desenvolveram muito mais rápido.
amigo meu que tava com problema em casa, sabe? O ambiente não ajudava, mas o cara tinha muita vontade de estudar e se desenvolver. Entenda que é interessante você ter o compromisso. Às vezes eu vejo amigos, colegas que já estão casados com filhos, eles ficam assim, poxa, eu queria tanto. E aí eu falo isso, meia horinha. Porque o problema nosso é que assim, eu acho que socialmente, existe muito essa cultura de estude enquanto eles estão dormindo, trabalhe, sabe? Essa coisa assim de você ter que destruir a tua saúde mental para poder você ser alguém. E aí eu acho que isso tá muito intrincado na nossa sociedade, no nosso pensamento coletivo, de que se eu não estudar 3 horas, 6 horas não vale a pena. E isso é mentira, porque essa meia hora compromissada, ela vale muito mais a pena. Porque a questão não tá no número de horas que você estuda, mas tá no compromisso que você tem em estudar. Então, pra você que tem filho, pra você que tem uma condição e um ambiente mais caótico, e, gente, não é culpa do filho, não é culpa da esposa, não. Isso é vida. A vida é assim, e isso é normal, entendeu? É só aprender a lidar com isso, é só entender que dá pra você fazer o que você quiser. Eu acho que pra quem é pai aí, tá assistindo o vídeo, sabe do que eu tô falando, que na hora que você tem filho, esposa, tem família pra cuidar, você consegue tempo pra muitas coisas. Eu, quando eu era solteiro, eu achava que eu não tinha tempo pras coisas só porque eu trabalhava e estudava. E depois você vê que dá pra arranjar tempo. Não pense que ter meia hora é um demérito, sabe? Ou é uma coisa triste. Não é. Aprenda que o importante é o teu compromisso, entendeu? O importante é estar todo dia ali no teu estudo. Hoje em dia, e aí eu tô falando uma coisa que é realidade, tá? Não vem ser purista e falar que não é. Hoje em dia a gente tem muito acesso à pirataria dentro da computação gráfica, tanto de software quanto de tutoriais. A gente tem muito tutorial gratuito, muito bom no YouTube, e ao mesmo tempo existem sites que pegam cursos pagos e colocam ali. A gente sabe que tem. Mas aí eu quero te alertar pra uma coisa, porque às vezes a gente quer dar uma de sabichão, a gente quer dar uma de malandro, a gente fala assim, lá, saiu o curso do fulano, eu pago R$2.000 aqui e faço o curso dele oficialmente, ou eu pego aqui piratinha. Eu vou te falar, é preferível você pagar não só pela ética da coisa. E muita gente agora deve estar pensando assim, que ética o quê? O estudo tem que ser dado. Não vem com esse papo, porque tem gente que acha que o cara tem que dar o ganha-pão dele de graça pros outros. A gente não desenvolve todo o conhecimento que a gente tem assim do nada. Eu, por exemplo, eu já gastei muito com curso. Eu já tive muitos professores muito bons, com cursos caros. Então, assim, na hora que eu tô passando meu conhecimento, eu tenho todo um custo por trás, entendeu? Tudo bem, pode ver o canal do YouTube, tudo isso que eu tô falando pra vocês é coisa que eu aprendi. O canal do YouTube é uma coisa gratuita, né? Mas se fosse, eu poderia montar um curso e vender. Mas a questão de eu estar indicando por que você não deveria pegar um curso pirata é simplesmente pelo compromisso. Se você gasta R$2.000 num curso, o que você pensa? Você pensa assim, eu preciso fazer esse curso, eu preciso dar resultado, porque são R$2.000 ou mais, tá? Número simbólico. Eu preciso dar resultado, eu preciso participar, eu preciso me engajar, eu preciso desenvolver meu projeto. Então, esse dinheiro que você gastou é um motivo a mais pra você ter compromisso. Agora, o malandrão que vai lá e pega pirata, eu vou te falar o que acontece e eu sei que você vai falar assim, nossa, cara, acontece isso comigo, porque eu já fiz isso. A gente acaba criando uma pasta de 1 terabyte ou mais, só de tutoriais. E aí, eu pergunto pra você, quantos desses tutoriais você assistiu do começo ao fim e você desenvolveu um estudo completo em cima dele? Lembra que eu falava da ansiedade? Isso gera ansiedade, porque você olha lá e fala assim, nossa, olha aqui um curso de animação, que legal. Olha, eu vou pegar esse curso de animação na hora que eu tiver melhor nessa parte aqui. E aí você guarda a pastinha do curso. E aí você vai acumulando, esse aqui também é legal, pastinha. Esse aqui também é legal, pastinha. E aí no máximo você vai ver 3 vídeos desses cursos. Ou até se o curso é muito barato, tá? Eu falo porque assim, eu vendo um curso na Udemy. Meu curso é barato porque a Udemy faz o valor ficar barateado e eu nunca consegui cobrar o valor que eu deveria cobrar do curso. Então o que acontece? Você compra meu curso lá por R$30, esses R$30 às vezes não te dá um peso. Então outra coisa que eu vejo são pessoas comprando cursos baratíssimos na Udemy, o cara tem uma lista de cursos e ele não faz nenhum, entendeu? Ele não faz nenhum. Ele assiste e eu consigo até na minha lista de alunos, eu sei mais ou menos quem encerrou o curso, quem viu todos os vídeos, quem não viu. E eu posso te garantir que, sei lá, 10% para menos que viram o curso inteiro. Então assim, mesmo
o meu curso é um dos cursos mais bem avaliados ali da Udemy, na área de ZBrush, e mesmo assim, porque eu estado ansioso, essa questão de você ter muito curso disponível é a mesma coisa quando você tá na Netflix, por exemplo, e você tem tanto filme pra poder escolher, que você acaba às vezes ou indo pra um filme repetido, como eu faço, ou você acaba não escolhendo nenhum, porque há tanta opção disponível que você não sabe o que fazer com aquelas opções. Então assim, eu não tô sendo santinho aqui, sabe? E o Renan só falou pra só ver curso, comprar o curso, por mais caro que seja, não sei o que lá. Eu acho que você não precisa disso hoje em dia, com tanto conteúdo que tem no YouTube, e eu acho que é justo que o cara que desenvolveu o curso receba pelo conteúdo que ele tá passando. E hoje quando o cara cobra aí 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, como já cheguei a pagar, geralmente são professores e artistas muito bons e famosos com uma experiência muito grande. Então por isso que os caras cobram caro mesmo. E é bom que cobre, porque você vai se planejar para comprar esse curso vai ser algo que vai te gerar uma expectativa boa. Então, vale muito mais a pena você gerar expectativa e manter a tua expectativa em um curso, em um workshop, do que você ter a falsa impressão e a ilusão de que ter todos os workshops disponíveis para você de graça, de que isso vai resolver teu problema. Então, eu sei que você provavelmente deve ter uma pastinha aí cheio de conteúdo pirateado, e eu sei que de vez em quando você acaba deletando grande parte dele, porque você precisa de espaço, e eles ocupam um espaço muitas vezes inútil e desnecessário no teu HD. Então, desculpa falar a verdade aqui, mas eu acho que se você parar pra pensar e tentar avaliar as coisas que eu falei aqui, as dicas que eu dei, eu sei que é meio frustrante ouvir certas coisas, mas você pode crescer muito, entendeu? Pode te ajudar muito a evoluir, a poder estudar melhor. A gente tem que tirar certas ilusões da nossa cabeça. Eu acho que quanto mais realidade você põe, fica mais fácil de você saber o tanto que você vai ter que se esforçar, o preço que você vai pagar com o teu esforço naquilo ali, entendeu? Então não adianta achar que ter conteúdo pirata disponível vai ser a solução, porque vai ser, na verdade, um estorvo pra você. Não adianta achar que se você ficar com a tua janela fechada o tempo inteiro, que isso vai te ajudar, porque a gente sabe que cientificamente que não ajuda, vai te dar sono. A gente sabe que estudar muitas horas num dia só e pular muitos outros dias também não vai ajudar. Então assim, faça essas mudanças aos poucos. Você não precisa se massacrar também ao receber esse monte de informação e pensar coisas negativas, é só você se adaptar. Você tem que entender que por mais que a gente tenha uma rotina de estudo e que a gente está se desenvolvendo para poder desenvolver uma carreira e que a gente está tentando criar uma profissão aqui, você tentar se apressar demais, se cobrar demais e se punir demais não vai te ajudar. O Rafa Souza é um excelente professor, cara. Vocês têm que conhecer os cursos dele, mas muito mais do que os cursos dele, as coisas que ele fala nos vídeos dele é que a arte, ela tem o tempo dela em você. Então você ser ansioso para querer se tornar um bom artista logo, vai te gerar diversas atitudes que vão te barrar e vão te sabotar. Quando eu falo sabotar, é quando você acha que aquilo ali vai dar certo, vai funcionar, e na verdade não vai, e quando você às vezes está tendo atitudes que não estão te ajudando e você não percebe elas ali. Mas uma dica é você poder criar metas tangíveis. Não vai com muita sede ao pote. Faz algo mais racional. Se você não entende aquela técnica, cria um projeto de uma maneira que você vai conseguir chegar até o final dele, terminar a execução daquele projeto e você vai conseguir se manter motivado. Se você cria um projeto com um objetivo muito alto, com muitas técnicas para aprender para aquele único projeto, você vai passar muito tempo nele, você vai começar a se desinteressar por ele e quando você não consegue atingir parte do objetivo, que vai impossibilitar de você terminar aquele projeto, aquilo ali vai te desanimar. Então você tem que ir de pequenas etapas, entendeu? Então cria algo mais tangível para você. Trabalhe uma técnica, depois que você trabalhou essa técnica, coloca lá dentro de um projeto. É interessante também você alternar entre coisas que você tem que fazer com coisas que você gosta de fazer. Então, primeiro você tem que fazer. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar. Eu vou estudar uma certa técnica, sei lá, ouvir hard surface, o que for. Vou fazer exercícios para estudar essa técnica. Ela pode ficar às vezes meio maçante, então o que você faz? Na hora que você estiver começando a entender essa técnica, você cria um projeto pequeno
pequeno, onde você vai aplicar essa técnica dentro de algo que você goste mais. Então eu tô aprendendo hard surface, eu posso, em vez de fazer um objeto mais do cotidiano, posso fazer, sei lá, um escudo, uma espada, uma arma, algo que me interesse um pouco mais e do que algo feito só para fazer o exercício, entendeu? Então é interessante você alternar entre as coisas que você tá usando ali para treinar, que é às vezes o exercício que tá na aula, o exercício que o professor propôs. Depois, quando você começar a entender um pouquinho mais, você pode desgarrar um pouco daquilo ali e poder planejar algo com aquela técnica em outra coisa. E, ao mesmo tempo, você tem que saber bem o porquê de você estar fazendo alguns projetos. Então, quando é que eu vou fazer um projeto grande? Quando é que eu vou fazer um projeto menor? Quando é que esse projeto vai pro portfólio? Quando é que esse projeto não vai pro portfólio? Nem tudo que você faz tem que ir pro portfólio. Projetos maiores, geralmente eles vão pro portfólio e são projetos que você vai caprichar mais e você vai aplicar o máximo de técnicas possíveis. Não chega num projeto maior querendo aprender muita coisa nele. Tenta deixar o teu nível mais ou menos que comporte todo o nível do projeto. Às vezes só que você tenha que adaptar alguma técnica, coisa pouca assim, porque se é um projeto grande, você já vai demorar nele. Então se você coloca muita coisa para aprender nele, vai te estender o tempo nele também. Então tenta usar o projeto grande para você estabelecer as suas técnicas. Então eu vou trabalhar com shader de pele, vou fazer um rosto. Então eu não estou treinando, mas ao mesmo tempo eu não fiz um projeto tão grande assim. Concilia essas duas coisas. Um projeto pequeno vai ser um estudo. Às vezes eu vou esculpir uma mão, esculpir um braço, coisa que não precisa necessariamente ir pro portfólio, a não ser que você depois possa dar um acabamento melhor nele, né? E você conseguir transformar ele em algo um pouco mais apresentável. Eu costumo falar que é melhor você evoluir 1% todos os dias do que você tentar evoluir 5, 10% uma vez na semana. Por que eu falo isso? Pega um atleta, por exemplo. Um atleta que faz algo extraordinário. Ou até mesmo um artista mesmo. Alguém que faça algo que você acha extraordinário. Se você pudesse mapear a rotina desse atleta, dessa pessoa, desse artista, você ia ver que ia ser muito chato você assistir. Por quê? Porque a rotina de um atleta, ela tá baseada em repetições. Ele vai comer sempre aquela mesma comida, ele vai praticar o esporte sempre naquele mesmo horário, ele tá sempre repetindo e tentando ir um pouco mais além do que ele já tá acostumado a fazer. E aí, a gente olha isso pra dentro da arte e a gente acha que tem uma fórmula mágica, que é o curso que eu vou assistir, é o computador que eu vou ter, é a placa de vídeo minha que eu vou ter. E o segredo não tá em todas essas coisas externas. O segredo tá em você sentar a tua bunda na cadeira e você repetir o processo, ter uma rotina e você poder evoluir 1% todo dia. 1% todo dia. Então, isso parece muito chato mesmo, porque a impressão que as redes sociais dão é que os artistas estão sempre produzindo projetos pessoais e que eles são muito rápidos. E a gente tem uma impressão totalmente errada disso. E aí, isso tudo, esse extraordinário que é criado, ele é feito de coisas totalmente ordinárias, de coisas totalmente comuns. Então é rotina, é repetição, é estudar fundamento. Então assim, não tem um segredo, não tem algo, não existe uma chave que você vai virar. Não tem nada disso. É uma repetição, é algo totalmente comum. Então, percebe como ser organizado é muito importante? Você tem um horário, você prepara teu ambiente, você tirar as distrações de perto, você ter uma constância naquele estudo, que não importa o tempo dele. Não importa se você vai estudar 3 horas, se você conseguir 3 horas, tudo bem. Mas tem gente que vai conseguir meia hora. E tá tudo ok. Você vai evoluir muito bem se você conseguir lidar com esse tipo de coisa. Então, esse é o vídeo de hoje. E desculpe pela essa péssima iluminação. Eu vou tentar trabalhar um pouco disso na pós, mas minha câmera não é muito boa para poder trabalhar com essa pós-produção. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é um vídeo importantíssimo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu.